Quando o Sr. Hogan legou toda a sua propriedade para o filho de 5 anos de uma mulher pobre, a pobre mulher ficou chocada, mas seus filhos ficaram furiosos. Eles correram para seu pai rico para persuadi-lo a mudar seu testamento, mas acabaram aprendendo uma história que mudou suas vidas para sempre. Papai acabou de perder. Steve explodiu. Isso é ridículo, Sr. Markham. Deixar toda a sua propriedade para o filho de uma mulher estranha e esfarrapada? Fred zombou, olhando para Layla, que estava sentada no escritório do Sr. Markham com seu filho Aaron no colo. Meus irmãos estão certos. Tem que haver alguma coisa, Sr. Markham. Alguma pegadinha. Alguma razão. Por que papai faria isso? Anthony questionou. O Sr. Markham pigarreou e recostou-se na cadeira. Meninos, eu já li o testamento para vocês, e foi decisão de seu pai que seus bens fossem deixados para a senhorita Layla e seu filho, Aaron. Vocês devem entender que sou apenas o advogado de seu pai. Importa, não questionando suas decisões. Mas por que diabos nos deixa sem nada? Steve bateu com o punho na mesa e se levantou de um salto. Você. Ele olhou para Layla. Por que ele está favorecendo seu filho, o menino de 5 anos da favela? Você dormiu com ele ou algo assim? Aposto que o filho dela é filho ilegítimo. O que você é? Amante dele? Anthony rosnou. Layla esteve quieta durante todo esse tempo, igualmente sem saber por que o empresário mais rico da cidade, o Sr. Hogan, deixaria sua herança para o filho dela e não para sua própria carne e sangue. Mas ela não conseguia mais lidar com os comentários desagradáveis dos meninos. Por favor, preste atenção ao seu idioma, ela disparou de volta. Não tenho ideia de por que seu pai fez o que fez, e eu gostaria de saber também. Por que você está curiosa sobre isso, afinal? Fred cuspiu. Por que não renunciar à herança? Layla tinha pensado nisso, mas ela não conseguia se convencer. Ela foi recentemente demitida de seu emprego de garçonete e ser mãe solteira era difícil. Todos aqueles dias em que seu bebê precisava de você e você não podia deixá-lo porque não tinha amigos que cuidassem dele ou não podia pagar uma babá não foram fáceis. Layla havia se candidatado a alguns empregos, mas ainda não havia recebido uma resposta positiva. Ela e o filho agora moravam em uma favela no Upper East Side da cidade. E Layla teria considerado renunciar à herança se sua condição não fosse terrível. Quer saber? Devemos falar com o papai. Fred sugeriu. Vamos mudar o testamento. E vamos mostrar a ela onde ela e seu filho sujo pertencem. Certo. Anthony concordou e assentiu. Vejo você de novo em breve, senhora. Aposto que você vai se arrepender dessa atitude que você tem quando o tapete é puxado debaixo de você. Pessoal, não vamos perder mais tempo, ok? Steve disse. Vamos. Os meninos saíram do escritório do Sr. Markham e dirigiram para o hospital onde seu pai estava internado. O Sr. Hogan teve seus dias contados após o diagnóstico de câncer e sabia que Deus iria chamá-lo em breve. Então ele decidiu cuidar de seus assuntos jurídicos o mais cedo possível. O que ele não poderia esperar era ver seus 3 filhos, que ele criou sozinho após a morte de sua esposa, visitá-lo no hospital. Eles estavam muito ocupados com suas vidas para pensar em seu pai doente até que eles aprenderam sobre o testamento. Ó Senhor, que surpresa agradável! Ele sorriu para seus filhos e abaixou o livro que estava lendo quando seus filhos entraram em sua ala. Devo ter sorte hoje. Meus filhos, que nunca se preocuparam em me ver, finalmente chegaram. O pai, Fred, trocou um olhar com seus irmãos. Na verdade, não podia esperar, então pensamos em discutir isso com você pessoalmente. Tenho certeza que deve ser algo importante. Mais importante que a saúde do seu pai. Sr. Hogan disse sarcasticamente. É sobre o testamento, pai, disse Anthony, indo direto ao ponto. Não houve perguntas ou comentários de seus filhos sobre como ele se sentia ou parecia pálido e fraco. Olha, nós queremos que você troque. Por que você deixaria todo esse dinheiro para o filho de uma mulher qualquer? Não posso? Perguntou o Sr. Hogan, parecendo ofendido. Achei que era meu dinheiro e tenho o direito de decidir o que fazer com ele. Claro que pode, pai, disse Steve, fingindo simpatia. Mas nós somos seus filhos. Sua carne e sangue. E ainda assim você está deixando a propriedade para alguém que nem sequer é seu parente? Bem,
Layla é da família, então faz sentido deixar a propriedade para seu filho, o Sr. Hogan admitiu descaradamente, causando arrepios na espinha dos meninos. Eles olharam um para o outro, depois para o pai, incapazes de processar o que acabaram de ouvir. Ela é, o quê? Fred perguntou. Quem diabos é ela? Nós nunca ouvimos você mencioná-la, e de repente ela é da família? E o filho maluco dela recebe seus bilhões? O Sr. Hogan baixou os óculos e olhou para o filho. Se eu fosse você, tomaria cuidado com meu tom, filho, alertou o menino. Layla faz parte da nossa família. E eu sei que deveria ter falado sobre isso antes, mas não é tarde demais. Lembre-se sempre de uma coisa, não podemos fugir do nosso passado. 6 meses atrás, eu recebi uma carta. Sr. Hogan informou os meninos quando ele começou a narrar o fatídico incidente que mudou sua vida décadas atrás. O Sr. Hogan não conseguia tirar os olhos da garçonete atrás do balcão. Ele estava com os amigos, mas não parava de olhar para Rosaline. Seus cabelos castanhos, olhos azul oceano e até o avental manchado de café contrastando com sua pele pálida, tudo nela era cativante, perfeito. Ela estragava os pedidos todas as vezes e teria sido demitida se não fosse pelo dono do café, seu pai. E talvez tenha sido sua imprudência também que atraiu o Sr. Hogan para ela. Ele garantiu que estava no café todos os sábados apenas para dar uma olhada nela. Ele gostava dela. Bastante. Mas ele não teve coragem de se aproximar dela e confessar seus sentimentos. Um dia seu melhor amigo Hax o notou. Vá falar com ela, ele o cutucou. O Sr. Hogan desviou o olhar de Rosaline. O quê? Não. Eu só estava. É óbvio demais, amigo. Você está apaixonado por ela, não é? Hax riu. Eu não posso simplesmente me apaixonar por ninguém, certo? E ela está muito abaixo dos meus padrões. Então, de jeito nenhum. Ele tentou inventar uma mentira. Vamos, Darnell, pare com isso. Nós dois sabemos porque você não consegue parar de vir aqui. Basta ser homem e convidá-la para sair. Puxa, de jeito nenhum, ok? Só não. Multar. Hax ficou de pé. Se você não puder, eu farei isso por você. O quê? Não, espere. O Sr. Hogan queria parar Hax, mas seu melhor amigo já estava rindo e conversando com Rosaline. O Sr. Hogan escondeu o rosto envergonhado enquanto observava seu melhor amigo com o canto do olho. Rosaline sorriu para ele em um ponto, e o coração do Sr. Hogan disparou. Ele imediatamente olhou para baixo e não conseguiu olhar na direção dela. Ela notou você, Darnell. No Bates Café. Quinta-feira às 17 horas. Ela quer conhecê-lo. Hax passou um lenço quando se sentou, e foi então que o romance do Sr. Hogan e Rosaline começou. Eles se conheceram no Bates Café naquela quinta-feira, assistiram a um filme juntos e até se beijaram sob o luar. Logo, eles estavam perdidamente apaixonados e após 3 meses de namoro, o Sr. Hogan se ajoelhou e fez a pergunta a ela. Ela disse que sim, e naquela noite, eles ficaram íntimos, sem perceber o que os esperava. Uma noite durante o jantar, o jovem Sr. Hogan anunciou que queria se casar com Rosaline logo após se formar na faculdade, mas seus pais eram contra. Você está partindo para Nova York amanhã. Termine seus estudos lá se não puder ficar longe da sujeira da beira da estrada aqui. Seu pai declarou. Essa menina não vai entrar nessa família. Água e óleo não combinam, filho. Mas pai, eu a amo. Eu amo Rosaline, ele argumentou. Eu não vou deixá-la, nem por você nem por ninguém. Seu pai está certo, Darnell. Sua mãe entrou na conversa. Ele está apenas fazendo o melhor por você. Se você se casar, filho, será alguém da nossa classe. E sim, você não pode levantar a voz nesta casa quando nós somos os únicos apoiando você financeiramente. No dia seguinte, o Sr. Hogan voou para Nova York e nunca mais viu Rosaline. Mas ele pediu a Hax para dizer a ela que voltaria para buscá-la algum dia. E ele fez. Os anos se passaram. O Sr. Hogan estabeleceu um nome para si mesmo e voltou para sua cidade natal para procurar Rosaline, mas não havia sinal dela. O café de sua família havia sumido. Um prédio alto estava em seu lugar, e ninguém sabia sobre Rosaline, nem mesmo Hax. Então os pais do Sr. Hogan o apresentaram à filha de um amigo da família, Emily, e ele passou a se casar com ela e ter uma família com ela. Mas Emily faleceu durante o nascimento de seu terceiro filho, Steve.
E desde então, o Sr. Hogan criou seus filhos sozinho. Ele nunca se casou novamente e continuou pensando em Rosaline. Ele nunca a esqueceu, nem mesmo quando estava com Emily, embora soubesse que era errado. E finalmente, quando os meninos cresceram e se mudaram, o Sr. Hogan começou a procurar Rosaline. Era quase impossível, considerando que ele nunca recebeu nenhuma carta ou telefonema dela, e até temia o pior. Mas um dia, tudo mudou. Era um dia claro e ensolarado. Ele estava em seu escritório quando seu criado invadiu a sala. Sr. Hogan, chegou. Uma carta da senhorita Rosaline. Vincent colocou a carta na mesa na frente de seu chefe. Vincent serviu aos Hogans desde que o Sr. Hogan era adolescente e ao longo dos anos, o Sr. Hogan passou a confiar nele e frequentemente compartilhava as preocupações de seu coração com ele. O Sr. Hogan rasgou a aba do envelope e começou a ler. Caro Darnell, estou escrevendo esta carta para reparar o que fiz. Sei que você terá perguntas que não poderei responder, mas não tenho tempo suficiente. Não posso morrer antes de confessar o que fiz depois que você me deixou. Tive nossa filha, Darnell. Eu a tinha. Eu estava grávida e não te contei. Eu era uma mulher má. Fui uma boa mãe? Acho que não. Não pude dar uma boa vida ao nosso bebê e a abandonei. Meu coração doeu no dia em que a deixei na porta do orfanato. Deus me puniu pelo que fiz, e estou morrendo. Não sei se esta carta chegará até você enquanto eu estiver viva, mas meu último desejo é encontrá-la. Encontre nossa filha para mim, Darnell. Por favor. O nome dela é Layla. Rosalina. Os olhos do Sr. Hogan se encheram de lágrimas e ele imediatamente verificou o envelope em busca do endereço do remetente, mas não estava lá, apenas o nome de Rosaline. Preciso encontrá-la, disse a si mesmo. Já vou, Rosalina. E o Sr. Hogan tentou o seu melhor. Procurava por ela em todos os lugares. Mas seu coração afundou quando soube que ela havia falecido em um abrigo para sem-teto. A vida de Rosaline teve um fim trágico, mas o Sr. Hogan tinha esperança de que ainda pudesse encontrar sua filha, Layla. E eventualmente, ele fez. Mas seu coração se partiu em pedaços infinitos mais uma vez quando soube que Layla estava morando na favela com seu filho de 5 anos. Ele a teria confrontado e contado tudo, mas era tarde demais. Ele estava no hospital, contando seus últimos dias após ser diagnosticado com câncer. Eu não ousei conhecê-la, ele disse a seus filhos. Depois do que sua mãe me disse na carta, partiria seu coração saber que seu pai não sabia sobre sua existência e sua mãe. O rosto do Sr. Hogan empalideceu e ele começou a tossir. Desculpe-me, meninos. Ele pegou um lenço e tossiu novamente, apenas para perceber que estava tossindo sangue. Então ela é nossa meia-irmã? Que diabos, pai? Steve fumegou. Você transa com essa senhora Rosalina, e agora devemos sofrer? O que diabos você estava pensando? O Sr. Hogan começou a tossir profusamente, mas nenhum de seus filhos se preocupou com isso. Eles continuaram lançando insultos contra ele até que um médico entrou correndo em seu quarto. Mas era tarde demais. Enquanto o médico examinava o Sr. Hogan, o velho fechou os olhos para sempre. Ele não existe mais, o médico anunciou solenemente, mas os filhos do Sr. Hogan não se importaram. Uau! Então agora ele está morto e não estamos recebendo nenhum dinheiro. Anthony fumegava. Mamãe? Então vovô está com os anjos agora? O pequeno Aaron surpreendeu Layla no momento em que eles colocaram um novo buquê de lírios brancos diante do túmulo do Sr. Hogan. Layla sorriu e sentou-se com Aaron. Sim. Eu não sabia que ele era meu pai até ouvi-lo conversando com seus tios no hospital. Mas ele era um bom pai. E mais do que isso, ele era um bom homem. Um homem que fez o possível para fazer repara por suas ações. O que podemos aprender com essa história? Amor verdadeiro dura para sempre. Apesar de anos de separação, Deus encontrou uma maneira de reconectar o Sr. Hogan e Rosaline, por meio de sua filha, Layla, e de seu neto, Aaron. A herança é uma bênção, não uma compulsão. Steve, Fred e Anthony achavam que o pai precisava deixar a herança para eles. Mas o Sr. Hogan sabiamente mostrou aos meninos que a herança é uma bênção que somente os merecedores recebem. Compartilhe esta história com seus amigos e familiares. Pode inspirá-los e iluminar o dia deles. Até o próximo vídeo.